No próximo capítulo da novela Dona de Mim, o caos se instala na barreira quando Marlon e Rian ficam frente a frente em meio ao confronto. O olhar dos dois diz mais que 1000 palavras. Um está ali para conter o outro, mas o peso da lealdade divide suas ações. Enquanto explosões ecoam ao redor, moradores e policiais correm em desespero, tentando escapar da confusão que toma conta das ruas. Antes de o conflito começar, Vespa havia pressionado Rian a participar. "Se não vier, desaparece daqui!" gritou, empurrando o rapaz para o meio do tumulto. O gesto quase culmina em tragédia, já que Durval tenta conter o grupo, mas é ignorado. De longe, Jussara sente um mau pressentimento. É a primeira operação comandada por Marlon, e o medo da mãe cresce a cada segundo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Pompeu enfrenta Garcia na base de operações. "Eu não coloco meus homens em campo sem segurança", dispara, recusando-se a seguir as ordens precipitadas do chefe. O delegado tenta se impor, mas percebe que perdeu o controle da situação. Alan, atento, interrompe. "Você viu o estado de Marlon? Ele não está pronto para isso." O comentário deixa todos em silêncio, revelando o clima de tensão que domina a equipe. Longe dali, Samuel decide tomar outro rumo em sua vida pessoal. Após uma nova discussão com Léo, anuncia que vai contratar uma babá para cuidar de Sofia. Chega de misturar sentimentos com responsabilidades. Afirma a notícia não agrada Filipa, que explode de raiva e exige explicações. "Você está se afastando de tudo e de todos", acusa, recebendo o apoio venenoso de Jaques, que aproveita a brecha para se aproximar dela. Em outro ponto da cidade, Davi revela a Ivy que cansou das incertezas com Bárbara. "Dessa vez sou eu quem se afasta", diz com firmeza. E enquanto tenta manter a cabeça fria, Lucas corre desesperado para impedir Rian de cair em uma cilada. Mas o destino já decretou o inevitável. O confronto começou, e ninguém sairá o mesmo depois dele. Léo entrará em uma das fases mais intensas e delicadas de sua trajetória. Depois de meses de convivência tensa e discussões constantes com Samuel, principalmente em relação aos cuidados com Sofia e a forma como o empresário conduz a vida familiar, a babá decidirá se afastar. Cansada das cobranças, das desconfianças e da pressão emocional, ela pedirá um tempo para respirar, sem imaginar que esse afastamento reacenderia uma chama antiga que nunca se apagou por completo. No meio do turbilhão de sentimentos, Léo reencontrará Marlon em um momento inesperado. O médico, que acaba de voltar de uma temporada fora do país, se mostrará mais maduro, centrado e disposto a recuperar o tempo perdido. O reencontro entre os dois será carregado de nostalgia, um misto de ternura, dor e lembranças de um amor interrompido. Basta um olhar para que memórias antigas voltem à tona. Os planos de casamento, o bebê que esperavam, os sonhos interrompidos pela tragédia. Naquela época, Léo e Marlon eram inseparáveis. Viviam um amor tranquilo, cheio de cumplicidade, e sonhavam com uma família. Ela estava grávida de 6 meses quando sofreu um aborto espontâneo. A perda devastou os dois. Marlon se fechou, incapaz de lidar com a dor, enquanto Léo se viu sozinha, tentando juntar os pedaços do que restava de si. O luto destruiu a relação, e o que antes era uma promessa de futuro se transformou em silêncio e distância. Com o tempo, cada um seguiu seu caminho. Marlon mergulhou na carreira médica, buscando redenção através do trabalho, e acabou se envolvendo com Bárbara. Uma mulher que representava estabilidade e racionalidade. Léo, por sua vez, conheceu Davi, um homem doce, mas emocionalmente ausente, e depois Samuel, o empresário carismático que parecia o oposto de tudo o que ela havia vivido antes. Com ele, ela acreditou ter reencontrado o amor. Mas o que começou como um conto de fadas se transformou em uma relação marcada por ciúmes, controle e insegurança. Nos últimos tempos, Samuel se mostrará cada vez mais possessivo e impaciente. As discussões por causa de Sofia se intensificarão. O empresário exigirá que Léo siga regras rígidas na criação da menina, o que a deixará sufocada. "Você quer que eu cuide dela como se fosse uma boneca, Samuel?"
Sofia precisa de amor, não de vigilância, dirá Léo em uma das brigas. Exausta, ela decidirá sair da casa dele e repensar sua vida. É nesse momento que o destino a coloca novamente diante de Marlon. O reencontro acontecerá em uma situação simbólica. Léo levará Sofia para uma consulta e descobrirá que o médico de plantão é justamente o homem que marcou sua vida. O clima será de surpresa e emoção contida. "Quanto tempo, Léo?", dirá ele com um sorriso tímido. "Tempo demais, Marlon", responderá ela, visivelmente abalada. Os encontros se tornarão frequentes. A princípio, Léo tentará evitar qualquer aproximação maior, mas não conseguirá esconder o quanto ainda sente por ele. Marlon, por sua vez, deixará claro que nunca deixou de amá-la. Ele demonstrará interesse genuíno por Sofia, o que tocará profundamente Léo. Afinal, Samuel sempre tratou a criança de forma fria e mecânica. "Você fala com ela como se entendesse o que ela sente", dirá Léo. "É que eu entendo o que você sente, Léo", responderá Marlon, num tom carregado de saudade. Com o passar dos dias, os dois se aproximarão cada vez mais. Haverá momentos de ternura, risadas e lembranças compartilhadas. Marlon relembrará a gravidez perdida, mas de forma serena, mostrando que aprendeu a lidar com a dor. "Eu achava que esquecer era o caminho. Hoje eu sei que a gente não esquece. A gente aprende a carregar", confessará ele. Léo se emocionará, e a cumplicidade entre os dois renascerá. Até que, em uma noite chuvosa, após um jantar despretensioso, o inevitável acontecerá. Marlon acompanhará Léo até em casa, e diante da porta, dirá que ainda torce pelos dois. "Torço pra gente, Léo, mesmo depois de tudo." Ela tentará resistir, mas, tomada por lembranças e sentimentos reprimidos, acabará cedendo. O beijo entre os dois será intenso, longo, cheio de saudade e libertação. O primeiro depois de anos separados. O beijo, no entanto, não passará despercebido. Samuel, desconfiado do afastamento repentino de Léo, começará a segui-la discretamente. Movido pelo ciúme, ele flagrará os dois juntos. A cena o deixará transtornado. Léo e Marlon abraçados sob a chuva, trocando um beijo apaixonado. O empresário, tomado pela raiva, dará um soco na parede antes de ir embora em silêncio, jurando vingança. Nos dias seguintes, o clima ficará insustentável. Léo sentirá o peso da culpa e tentará explicar que o beijo foi um impulso. Mas Marlon acreditará que há algo maior ali. "Você pode negar o que quiser, mas eu vi nos seus olhos. Aquilo não era confusão, era amor", dirá ele, firme. Bárbara, percebendo o distanciamento do namorado, passará a desconfiar de uma nova mulher em sua vida e decidirá investigar. Tem outra, não tem? Confrontará ela, sem imaginar que está prestes a descobrir quem. Enquanto isso, Samuel mergulhará em uma espiral de ciúmes. Começará a agir de forma cada vez mais controladora, tentando descobrir onde Léo está, com quem fala e até ameaçando cortar o contrato dela como babá de Sofia. "Você acha que pode brincar com a minha filha e comigo?", gritará em um acesso de fúria. Léo, firme, responderá: "A única criança aqui é você, Samuel." Essa troca acalorada marcará o rompimento definitivo entre eles. A tensão entre os três aumentará a cada capítulo. Sofia, inocente, perceberá a mudança de clima e perguntará por que tio Marlon aparece tanto. Léo tentará disfarçar, mas a menina criará um vínculo forte com o médico, reforçando ainda mais o dilema da protagonista Marlon. Por outro lado, começará a refletir se deve insistir nesse amor ou se afastar novamente para não causar mais sofrimento. "Não quero ser o motivo de outra dor, Léo", dirá ele cabisbaixo. O passado também voltará a rondar os dois. Antigos objetos, como a aliança de noivado e uma foto de ultrassom guardada em uma caixa, serão reencontrados, trazendo à tona lembranças de promessas que pareciam esquecidas. Léo, emocionada, confessará: "Eu nunca consegui jogar fora. Era a única coisa que me fazia lembrar que um dia eu fui feliz." O diálogo emocionará Marlon, que verá naquilo um sinal de que ainda há esperança. Bárbara, por sua vez, não aceitará perder Marlon sem lutar. Movida pelo orgulho,
ela procurará Samuel e revelará o que sabe. Se você quer se vingar, talvez devêssemos unir forças, dirá, com um olhar frio. O empresário hesitará, mas a ideia de humilhar Léo o tentará. Os dois formarão uma aliança perigosa, prometendo abalar a vida do casal renascente. Enquanto isso, Léo viverá em conflito. Dividida entre a estabilidade que Samuel representa e o amor verdadeiro que sente por Marlon, ela tentará se refugiar no trabalho. Davi, seu antigo namorado, surgirá em uma participação inesperada, tentando abrir os olhos dela. Você sempre teve medo de se permitir, Léo. A vida tá te dando uma segunda chance. Vai deixar escapar de novo? Dirá ele num tom provocador. Nos bastidores, outros personagens começarão a se envolver no drama. Ivy, amiga de longa data de Marlon, perceberá a mudança no comportamento dele e desconfiará. Você tá sorrindo demais para quem diz que tá em paz, comentará, irônica. Já Bárbara, sentindo-se ameaçada, procurará apoio em Alan, o irmão de Marlon, que também tem suas pendências com o passado de Léo. A partir daí, segredos começarão a vir à tona, inclusive sobre o verdadeiro motivo do aborto que separou o casal anos atrás. E é nesse ponto que a trama ganhará novos contornos, com revelações que podem mudar tudo. Rumores indicam que o aborto de Léo pode não ter sido um simples acidente, e que alguém próximo à família de Samuel teria participado da tragédia sem que ela soubesse. Essa descoberta poderá reabrir feridas e colocar em risco não apenas o futuro de Léo e Marlon, mas também a segurança de Sofia, que passará a ser alvo de uma manipulação cruel. Entre lágrimas, reencontros e promessas, Léo perceberá que o amor do passado não desapareceu. Apenas adormeceu, à espera do momento certo para despertar. Mas o destino, implacável, ainda prepara provas duras para ela enfrentar antes de decidir com quem realmente quer estar. Filipa, enfim, começará a desconfiar de algo muito mais sombrio do que imaginava. O público verá a viúva mergulhar em um turbilhão de dúvidas, desconfianças e lembranças fragmentadas que aos poucos se encaixam como peças de um quebra-cabeça macabro. A mulher, que há semanas vinha se sentindo sonolenta, confusa e incapaz de raciocinar com clareza, passará a notar inconsistências em sua rotina, comprimidos trocados, horários alterados e até a textura diferente dos medicamentos que vinha tomando. Jacques, por sua vez, fingirá preocupação e carinho, mantendo sua máscara de protetor. Mas por trás dos gestos gentis, o vilão esconderá um plano cruel: manter Filipa completamente submissa, drogada e incapaz de reagir. Ele teme que a mulher descubra suas falcatruas, seus desfalques na empresa e, principalmente, a verdade sobre o acidente misterioso que envolveu o irmão dela anos atrás. Um segredo que, se vier à tona, pode destruí-lo de vez. Filipa começará a perceber os sinais de manipulação quando Danilo, o jovem que sempre teve afeto por ela, tenta alertá-la sobre o perigo. Esses comprimidos que você anda tomando têm algo errado, dirá ele, mostrando as bulas e comparando com os remédios originais. Filipa, ainda confusa, custarás a acreditar. Você está delirando, Danilo. Jacques cuida de mim, ele nunca faria isso. Mas o rapaz insistirá, movido por algo mais forte que o medo, a certeza de que está salvando alguém que ama. Enquanto isso, Nina, filha de Filipa, flagrará uma conversa entre os dois e interpretará tudo errado. Tomada pelo ciúme e pela mágoa, ela confrontará Danilo em público. Você nunca desistiu da minha mãe. É isso, né? Por isso inventa essas mentiras. O rapaz tentará se defender, mas a confusão se espalhará, fazendo Filipa se afastar ainda mais dele naquele momento. Jacques assistirá a tudo de longe, satisfeito. Ele manipula não apenas Filipa, mas toda a casa. Age como o dono da situação, até nos mínimos detalhes. Troca as pílulas, ajusta o relógio de Filipa, manipula suas refeições e monitora suas reações como um cientista observando uma cobaia. No entanto, o que o vilão não imagina é que suas próprias artimanhas logo se voltarão contra ele. Quando Danilo decide agir por conta própria, o jogo começa a mudar. Ele vai até a farmácia,
compra os remédios verdadeiros e entrega para Filipa sem que Jacques saiba. Em silêncio, a mulher começa a comparar. E então percebe: os comprimidos que vinha tomando têm cor e formato diferentes. O rótulo foi trocado. O número do lote não bate. Ela tenta se lembrar do último dia em que se sentiu realmente bem e percebe que faz semanas. A ficha começa a cair. Numa noite tensa, enquanto Jacques dorme no escritório, Filipa vai até o armário do banheiro, reúne os frascos, confere um por um e sente o estômago revirar. O vilão trocava seus medicamentos por soníferos. Ela, sem saber, vinha sendo dopada aos poucos, o suficiente para perder o equilíbrio, tropeçar e quase morrer no acidente de carro recente. Um arrepio sobe pela espinha da mulher. "Você quis me apagar, Jacques", murmura ela com os olhos marejados e o coração em chamas. "Mas agora sou eu quem vai apagar você." No dia seguinte, fingindo normalidade, Filipa prepara o café da manhã com as mãos firmes. Sorri, conversa, disfarça. Jacques, arrogante, acredita que tudo segue sob controle. Mas Filipa já planeja o contra-ataque. Ela confidencia parte do plano a Léo, seu amigo e conselheiro leal, que a incentiva a reagir com inteligência. "Nada de violência, Filipa. Faça ele provar do próprio veneno." Em uma noite chuvosa, Filipa prepara uma sopa, o mesmo prato que Jacques adorava e que ela costumava fazer nas noites frias. Mas, desta vez, há um ingrediente a mais. Algumas gotas do mesmo sonífero que o vilão usava para dopá-la. Ela mistura com calma, sem culpa. Observa o líquido borbulhar e lembra de todas as vezes que acordou confusa, vulnerável, sem entender onde estava. Agora, o papel se inverte. Quando Jacques chega, irritado com assuntos da empresa, Filipa o recebe com um sorriso doce. "Você deve estar cansado, amor. Fiz sua sopa favorita." Ele hesita, desconfiado. "Desde quando você cozinha para mim com esse sorriso, hein?" Ela apenas devolve o olhar, enigmática. "Desde que percebi que o amor precisa ser alimentado com calma." O vilão ri, mas o tom é frio. Sentado à mesa, observa Filipa servir o prato, enquanto o vapor sobe como um presságio. A tensão é palpável. Ele dá a primeira colherada e Filipa observa em silêncio. Poucos minutos depois, Jacques começa a sentir o corpo pesar. "O que você colocou aqui?" balbucia ele, tentando se levantar. Filipa se aproxima e sussurra ao pé do ouvido: "O mesmo que você colocou na minha vida." Mas Filipa não se detém. Com a ajuda de Danilo, que ela chama discretamente, decide prosseguir com o plano de vingança. Juntos, arrastam o vilão até o quarto, colocando-o na cama. O rapaz tenta dissuadi-la. "Você já conseguiu o que queria, Filipa. Deixa ele para a polícia." Mas ela balança a cabeça. "Não. Ele vai sentir o que é acordar sem saber o que aconteceu. Vai viver o mesmo terror que me fez viver." Ao amanhecer, Jacques desperta tonto, a cabeça latejando, o corpo pesado. A primeira coisa que vê é Filipa, sentada à beira da cama, olhando para ele com calma. "Bom dia, Jacques. Dormiu bem?" O vilão se desespera. "O que você fez comigo?" Ela sorri. "Nada que você já não tenha feito." E então, fingindo inocência, Filipa deixa escapar a bomba. "Você não se lembra da nossa noite?" O vilão arregala os olhos, tentando juntar os fragmentos da memória. A confusão o domina. Ela finge emoção, toca o rosto dele e diz: "Não precisa fingir. Foi bonito. Eu também não esperava." Jacques fica sem chão. O medo o consome. Ele, que sempre teve o controle, agora se vê completamente vulnerável. E Filipa, fria, apenas observa. Enquanto isso, Nina começa a notar o comportamento estranho da mãe. Filipa, mais firme e decidida, passa a agir de forma diferente. Controla as contas, revisa os contratos e até questiona decisões da empresa que Jacques havia tomado em seu nome. O vilão, ainda sob o efeito da noite anterior, tenta se recompor. Mas tudo o que diz parece perder força. A máscara dele começa a rachar diante de todos. Léo, ao perceber o que está acontecendo, decide apoiar Filipa, mas teme que ela esteja indo longe demais.
Cuidado para não se tornar aquilo que você combate. Ela, porém, não o escuta. Às vezes é preciso entrar no inferno para tirar o diabo de lá. A tensão entre Filipa e Jacques crescerá ainda mais. O vilão tentará retomar o controle, vasculhando gavetas, tentando descobrir se ela guardou provas contra ele. E Filipa, mais astuta do que nunca, esconderá cada detalhe. Gravará conversas, fotografará documentos e montará, peça por peça, o dossiê que pode colocá-lo atrás das grades. Mas algo imprevisível está prestes a acontecer. Jacques descobrirá que foi dopado. Ele lembrará de flashes da noite anterior. A sopa, o gosto estranho, a vertigem, e começará a desconfiar de que Filipa deu o troco. A partir daí, o jogo se tornará ainda mais perigoso, com os dois tramando um contra o outro dentro da mesma casa. O público verá uma verdadeira guerra silenciosa, onde cada olhar é uma armadilha e cada palavra pode ser a última. Filipa se tornará mais estratégica, fria, calculista, enquanto Jacques, movido pelo ódio, planejará vingança. Ele fingirá arrependimento, tentará reconquistar a confiança dela, mas, em segredo, buscará uma nova arma, uma maneira de destruir Filipa sem deixar rastros. E no meio de tudo isso, Danilo continuará dividindo-se entre o amor e o medo. Nina, por sua vez, será arrastada para o conflito sem perceber, tornando-se peça-chave na ruína de um dos dois. O que Filipa não imagina é que Jacques guarda um trunfo, um vídeo antigo, uma gravação que pode inverter completamente a situação e expor um segredo do passado que ela jurava estar enterrado. Jacques sente o perfume de Tânia e descobre que ela voltou. O suspense vai tomar conta do hospital onde Ricardo permanece em coma. Tânia, que todos acreditavam estar longe após sua última fuga, ressurge nas sombras, disfarçada de enfermeira, determinada a recuperar o vídeo que pode acabar de vez com Jacques. A gravação escondida por Ricardo antes do acidente mostra o vilão sabotando os freios do carro de Abel. E se cair nas mãos certas, será o fim da farsa que ele construiu ao longo de anos. Vestida com uniforme branco e crachá falso, Tânia circula pelos corredores sem levantar suspeitas. Ela estuda cada movimento dos seguranças, observa os horários de visita e até aprende os procedimentos médicos para não chamar atenção. O que poucos imaginam é que sua presença ali é movida por vingança e desespero. Depois de ter perdido tudo por culpa de Jacques, ela vê naquele vídeo a única chance de se redimir e, talvez, reconquistar a própria liberdade. Enquanto isso, Wanderson, que se mantém escondido, tenta encontrar uma forma de ajudar a cúmplice sem comprometer o plano. Ele sabe que Tânia está correndo perigo, mas entende que o documento em poder de Ricardo é a única peça capaz de virar o jogo contra Jacques. O empresário, por sua vez, segue impune, manipulando Filipa e Samuel, fingindo ser o grande salvador da família Boaz. No hospital, o clima é de tensão. Tânia passa noites inteiras no quarto, cuidando de Ricardo como se fosse uma enfermeira de verdade. Ela troca curativos, regula o oxigênio e até simula conversas com os médicos para não ser descoberta. Em silêncio, observa o corpo imóvel do homem que guarda o segredo mais importante da trama. "Acorda logo, Ricardo. Precisamos acabar com esse monstro", murmura, acariciando a mão dele com os olhos marejados. Mas a sorte da vilã está por um fio. Em uma manhã aparentemente tranquila, Filipa decide visitar Ricardo, acompanhada de Jacques. O vilão aceita o convite apenas para manter as aparências, mas algo no ambiente desperta seu instinto. Assim que entra no quarto, ele sente um perfume adocicado, familiar, impossível de confundir. É o mesmo perfume que Tânia usava nos tempos em que trabalhava com ele. O cheiro invade o ar e faz Jacques empalidecer por um segundo. Filipa, sem perceber, comenta sobre a dedicação das enfermeiras, mas o empresário permanece em silêncio, farejando o ar discretamente. Ele anda em volta da cama, observa a mesinha ao lado, os lençóis recém-trocados e percebe um detalhe: o lenço branco sobre a poltrona. Reconhece imediatamente o bordado, as inicial T, bordada no canto. Um calafrio percorre sua espinha.
Jaques se aproxima da janela, abre a cortina e respira fundo. Ela voltou. Pensa em silêncio, com o olhar frio e calculista. Ele não diz nada a Filipa, mas sua mente já trabalha rápido. Sabe que Tânia é ousada o bastante para se infiltrar no hospital. E se ela está por perto, é porque ainda busca o vídeo. E se o vídeo ainda existe, significa que Ricardo guardou o segredo até o fim. Enquanto Filipa conversa com o médico sobre o estado do paciente, Jaques aproveita para vasculhar discretamente o quarto. Abre gavetas, observa o armário das enfermeiras e nota que o registro de plantão está adulterado. Um nome novo aparece na escala, com caligrafia feminina. Mas ele percebe que não há registro digital no sistema. A suspeita se confirma. Tânia, sua maldita! Você acha que pode me enganar de novo? Murmura com raiva contida. De volta ao carro, o vilão não consegue esconder a tensão. Filipa estranha o comportamento do marido e tenta entender o que o deixou tão inquieto. Jaques, você tá pálido. Aconteceu alguma coisa no hospital? Ele disfarça, fingindo preocupação com Ricardo. É só cansaço, meu amor. Esse ambiente me deixa mal. Mas dentro dele, o medo cresce. Se Tânia conseguir o vídeo, toda a farsa pode vir à tona. Enquanto isso, Tânia, sem saber que quase foi descoberta, continua com seu disfarce. No turno da noite, ela retorna ao quarto de Ricardo e verifica o equipamento. O som do monitor cardíaco preenche o silêncio e ela se aproxima do leito. Você precisa acordar, Ricardo. Eu não posso fazer isso sozinha. A cada dia, ela sente o peso do tempo e a ameaça se aproximando. Jaques é astuto e implacável. E ela sabe que, se for pega, não sairá viva do hospital. Do lado de fora, Jaques coloca seus homens de confiança para vigiar os corredores. Ordena que ninguém entre sem autorização. Quero saber quem são as enfermeiras desse andar. Todos os nomes, horários e históricos. E se alguém novo aparecer, me avisem imediatamente. O tom de sua voz é ameaçador. Em paralelo, Wanderson começa a suspeitar que o plano de Tânia pode estar prestes a ruir. Ele tenta entrar em contato, mas as mensagens não chegam. Preocupado, decide procurar Leona, acreditando que ela possa ajudá-lo a monitorar o hospital de dentro. Se Jaques descobriu alguma coisa, Tânia corre perigo. Alerta. A tensão aumenta quando uma enfermeira verdadeira, chamada Estefânia, percebe que há uma colega nova que ninguém conhece direito. Ela tenta confrontar Tânia, que inventa uma história convincente. Sou do turno de substituição chamada Às Pressas. O sistema ainda não atualizou meu nome. Estefânia desconfia, mas decide esperar o próximo plantão para confirmar. Jaques, por sua vez, resolve agir pessoalmente. Volta ao hospital na calada da noite sem avisar ninguém e entra no quarto de Ricardo silenciosamente. O som do monitor cardíaco ecoa e o perfume, o mesmo que sentira antes, volta a preencher o ar. Ele sorri de canto. Você tá aqui, Tânia. Eu posso sentir. O vilão observa o ambiente minuciosamente. Encontra uma seringa sobre a bancada, percebe que o prontuário do paciente foi alterado e nota uma marca de batom no copo d'água. É a confirmação de que a mulher esteve ali há pouco tempo. Ele se aproxima de Ricardo e fala em tom baixo. Se você acordar, vai se arrepender. Esse vídeo vai sumir, assim como todos que tentaram me derrubar. Mal sabe Jaques que Tânia, escondida atrás da porta, escuta cada palavra. O coração dela dispara, mas ela se mantém firme. Espera o momento exato para escapar sem ser vista. O jogo entre caçador e presa começa, e desta vez, um pequeno deslize pode mudar o rumo da história. O clima de tensão só aumenta quando, no dia seguinte, Filipa comenta com Samuel sobre o comportamento estranho de Jaques. Ele parecia nervoso, Samuel. Não sei, como se tivesse visto um fantasma. O rapaz franze o senho, lembrando das suspeitas antigas. Talvez esse fantasma tenha nome, Filipa. Tânia nunca deixou nada inacabado. Enquanto isso, no hospital, Ricardo começa a apresentar sinais de melhora. Um leve movimento nos dedos, um suspiro mais forte. Tânia percebe e se emociona. Isso, meu amor. Volta para mim. Volta para acabar com ele.
Lá fora, Jacques já prepara uma armadilha. Se Tânia voltar para o quarto, será o fim dela. Mas o que ele não imagina é que o destino está prestes a virar o jogo de forma inesperada. E o primeiro indício disso será o simples perfume de uma mulher que ele acreditava ter eliminado da própria vida. Marlon vê Rian armado e toma atitude surpreendente. O clima na barreira ficará insustentável. A tensão atingirá o ápice quando uma operação policial transformar as vielas da comunidade em um verdadeiro campo de guerra. No meio desse caos, dois amigos de infância ficarão frente a frente em lados opostos da lei, Marlon e Rian. O encontro entre eles será marcado por um instante de choque, dor e lealdade, e a atitude de Marlon surpreenderá até mesmo seus superiores. A operação terá início logo após a inteligência policial descobrir o esconderijo de Dinho, o novo chefe do tráfico que tomou o controle da área depois da morte de Vespa. Determinado a desmontar o esquema, o comandante organizará uma ofensiva de madrugada, cercando todos os acessos da barreira. O som das sirenes ecoará por cada viela, as luzes vermelhas e azuis refletirão nos barracos e o pânico tomará conta dos moradores. Crianças serão retiradas às pressas de casa, mães gritarão pelos filhos e o medo voltará a dominar o território. Enquanto isso, Rian tentará manter a calma dentro do beco onde os criminosos se esconderão. Com o coração acelerado e as mãos tremendo, ele empunhará a arma que Vespa lhe entregou momentos antes. Ou luta ou morre, repetirá o bandido com um olhar frio e impiedoso. Rian, dilacerado por dentro, não verá outra saída. Ele ainda estará pagando a dívida de sangue que assumiu por amor ao irmão Lucas. Um erro cometido lá atrás que agora cobrava seu preço mais alto. Marlon, por sua vez, será designado para atuar na linha de frente da operação. Agora voluntário no projeto social da polícia, o lutador se envolverá diretamente na missão sem imaginar que encontrará o amigo de infância do outro lado da mira. Com o rosto coberto e o colete tático, ele avançará entre os becos enquanto as balas cruzam o ar. Um grito, um clarão. E então, o momento decisivo. Num instante congelado no tempo, Marlon verá Rian surgir no fim do corredor estreito, com a arma apontada para o alto e o olhar desesperado. O choque será imediato. Não, não pode ser você, balbuciará o lutador, abaixando a própria arma, sem saber se corre, se grita ou se chora. Rian, em prantos, tentará explicar, mas as palavras não sairão. Atrás deles, um dos comparsas de Dinho gritará para atirar e o barulho de um disparo ecoará pela favela. Marlon reagirá por instinto. Ele se lançará sobre Rian e o empurrará para trás de um muro, livrando-o do tiro. No reflexo, desarmará o bandido e o neutralizará com um golpe certeiro. A adrenalina tomará conta da cena. Vai embora daqui, Rian. Some antes que te vejam, ordenará ofegante. O rapper hesitará, dividido entre fugir ou se entregar, mas o medo falará mais alto. Ele correrá entre os becos, desaparecendo na escuridão enquanto Marlon assume a responsabilidade por tê-lo deixado escapar. Poucos minutos depois, o confronto alcançará o clímax. Dinho tentará fugir pelos fundos do galpão onde escondia o arsenal, mas Marlon o interceptará. A luta entre os dois será intensa. Socos, quedas, gritos e o caos absoluto ao redor. No fim, o lutador conseguirá dominar o criminoso e entregá-lo aos agentes. A captura de Dinho representará uma vitória para a polícia, mas para Marlon o gosto será amargo. Ele salvará a vida de um inocente, mas saberá que agora está em dívida com a verdade. Enquanto isso, Rian correrá pela comunidade atormentado. A cada passo, as lembranças do passado o perseguirão. O dia em que prometeu a Lucas que o protegeria, as humilhações dentro da prisão, o momento em que Vespa o coagiu a voltar para o tráfico. O peso da culpa será insuportável. Quando chegar em casa, encontrará Cami chorando diante da janela, rezando para que ele volte com vida. Ao vê-lo coberto de suor e sangue, ela se desesperará. "Você prometeu que tinha largado isso, Rian?" gritará, empurrando-o. Ele tentará se justificar, mas as lágrimas o trairão. "Eu não tive escolha, Cami. Eles iam matar o Lucas. Eu só queria proteger meu irmão." A revelação cairá como uma bomba. Cami, dilacerada, se afastará, sem conseguir acreditar no que ouviu.
Então era isso que você escondia de mim? Que estava do lado deles esse tempo todo? Dirá antes de trancar a porta e deixá-lo sozinho na sala. No dia seguinte, a notícia da operação tomará conta da barreira. A prisão de Dinho será manchete e o nome de Marlon aparecerá como herói do dia. No entanto, ele estará longe de comemorar. Em silêncio, remoerá o segredo de ter salvado o amigo procurado pela polícia. A consciência o atormentará, principalmente quando Léo, seu parceiro de treino, comentar casualmente: ouvi dizer que um dos bandidos conseguiu escapar. Sorte dele, né? Rian, por outro lado, viverá seus piores dias. Sentindo-se encurralado, ele decidirá procurar Cami para contar toda a verdade. Eu não posso mais viver fugindo. Preciso acabar com isso do meu jeito, dirá com os olhos marejados. A garota tentará convencê-lo a fugir com ela, mas ele se recusará. Se eu correr agora, nunca mais vou me olhar no espelho. Eu preciso pagar pelo que fiz. Na mesma noite, Rian se apresentará na delegacia da Barreira. O policial de plantão o reconhecerá de imediato, e a tensão tomará conta do ambiente. Antes de ser algemado, ele fará apenas um pedido. Diz pro Marlon que eu não guardo rancor. Ele salvou minha vida. E agora eu vou tentar salvar a minha alma. Do lado de fora, o destino continuará movendo suas peças. Marlon será chamado pelo comandante para prestar depoimento sobre a operação e se verá diante de uma encruzilhada moral. Contar que deixou o amigo escapar ou manter o silêncio e preservar o que restou de sua lealdade. Sua expressão será um misto de medo e culpa. O rosto de Rian, suado e desesperado, ainda o perseguirá em cada pensamento. Enquanto a noite cai sobre a barreira, os ecos do tiroteio ainda ressoarão. Nas vielas, os moradores tentarão reconstruir a rotina, mas o medo permanecerá no ar. E, em meio a essa sombra, uma certeza surgirá. Aquele encontro entre Marlon e Rian foi apenas o começo de uma virada ainda mais intensa. Um divisor de águas entre o passado e o futuro de ambos, selando para sempre um destino de dor, coragem e redenção. Marlon sairá da delegacia atordoado. As palavras de Rian ecoarão em sua cabeça como um peso impossível de carregar. Pela primeira vez, o lutador sentirá o peso da escolha que fez, entre a lei e a lealdade. Do lado de fora, o amanhecer tingirá o céu da barreira de vermelho, como se o próprio dia refletisse o sangue e o caos da noite anterior. Enquanto isso, dentro da cela, Rian manterá o olhar firme. Não mais o garoto perdido que se deixou dominar pelo medo, mas um homem pronto para enfrentar as consequências. O som das grades se fechando não soará como punição, mas como libertação. Agora acabou, murmurará, respirando fundo. Cami em casa desabará em prantos. Ela tentará compreender tudo o que viveu ao lado de Rian. O amor, as mentiras, a dor e o medo constante. No entanto, dentro de si, algo dirá que ainda há redenção possível. Ele errou, mas fez isso por amor. Confessará para si mesma, olhando o anel que Rian lhe deu antes de tudo desabar. Do outro lado da cidade, Marlon será chamado para um novo interrogatório. O comandante, frio e direto, perguntará: "Você viu mais alguém escapar durante a operação?" Marlon hesitará por um instante, o suficiente para atrair sua dúvida. Mas com o olhar firme responderá: "Não, senhor, só o Dinho." Ao deixar a sala, sentirá o coração disparar. Sabia que havia mentido, mas também sabia que, sem aquele gesto, Rian já estaria morto. E essa consciência o corroerá. Ainda assim, ele encontrará força no silêncio. O mesmo silêncio que o acompanhará até o ringue do projeto social, onde decidirá extravasar toda a culpa nos treinos. Em meio aos golpes, lembrará da infância na barreira, quando ele e Rian sonhavam em mudar de vida, jurando nunca se corromper. Agora, um era símbolo da lei, e o outro, prisioneiro dela. O contraste do destino o deixará abalado. Poucos dias depois, Marlon receberá uma carta anônima deixada no portão do ginásio. O envelope, amassado e sem remetente, conterá apenas uma frase escrita com caligrafia trêmula.
A verdade sempre encontra um jeito de voltar. Ele entenderá o recado. A tensão aumentará, e o passado que tentou encobrir começará a ameaçar emergir novamente. Na barreira, boatos circularão. Dizem que Rian está negociando uma delação premiada para se livrar da pena. Outros, porém, afirmarão que ele pretende assumir a culpa sozinho, para poupar o irmão e proteger Marlon. A dúvida se espalhará como fogo, deixando o clima entre os moradores cada vez mais pesado. E enquanto isso, forças maiores começarão a se mover. Jacques, sempre atento aos escândalos envolvendo a comunidade, enxergará no caso de Rian uma oportunidade de manipular a opinião pública contra Aboaz e contra Filipa. Um escândalo desses pode manchar o nome deles para sempre, comentará com sarcasmo. O jogo estará apenas começando. Rian tentará limpar o próprio nome. Marlon carregará a culpa de ter traído a corporação. E Cami, dividida entre o amor e o orgulho, buscará forças para lutar por quem ama. A operação da barreira deixará marcas profundas, não apenas nas vielas, mas na alma de cada personagem envolvido. Nada mais será como antes. E o que começou como um flagrante de desespero se tornará o ponto de virada que decidirá quem sobreviverá e quem será destruído pelo próprio destino.